Bom, então agora sim, está sendo gravado. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso evento Como Fazer um Ano de Alto Rendimento e Baixo Estresse. E eu ainda vou te dar a rota do que tu deve, pelo menos, finalizar o ano sabendo para fazer o Enem mais tranquilo. Então, no final, eu vou te trazer não só os conteúdos mais cobrados, mas um levantamento de todas as provas que eu peguei, quais são os conteúdos que todo ano vão aparecer, que, salvo pequenas exceções, não apareceram, e que vocês, sabendo esse macro, vão carregar muito mais conteúdo do que vocês imaginam. Então, de repente, por exemplo, um grande exemplo aqui vai ser quando eu falar lá que vocês não precisam focar propriamente nas cadeias carbônicas quando vocês souberem nas funções orgânicas, porque uma coisa puxa a outra. Então, a gente vai condensar um estudo naquilo que realmente é importante, porque eu considero, e vocês vão saber até o final desse evento aqui, que eu considero que se vocês quiserem ser aprovados no Enem, vocês precisam acertar 70% ou mais dos exercícios que vocês fazem. E para vocês atingirem essa meta, vocês têm que ter um alto rendimento ao longo do ano inteiro. Então a ideia aqui, ó, justamente é o que eu vou te passar hoje, para tu saber. Como tu faz para estudar sem entrar em colapso? Essa é a primeira informação, acho mais importante. Como fazer a tua aula ser transformada em nota? Como fazer vocês pararem de fazer um estudo muito passivo e botar isso em prática, de fato, fazer esse seu estudo ativo? Como organizar uma rotina? Tem um exemplo de rotina que eu vou passar para vocês aqui, que, Sor, ele é pesado. Sim, também não estou dizendo que vai ser fácil esse processo. Vocês vão passar por um processo que vai ser doloroso do início ao fim, mas que no final vai dar bons frutos. O que priorizar em química? Justamente eu vou mostrar para vocês quais são os conteúdos que vocês têm que estudar e quais são, de fato, os conteúdos mais cobrados. Ou seja, essas duas coisas estão associadas porque dentro dos conteúdos mais cobrados, vocês precisam saber o que são as palavras que puxam aqueles conteúdos, quais são as questões que vão direcionar. Então, eu também fiz aqui um apanhado das últimas questões, eu peguei as minhas listas separadas por conteúdo, e eu separei para vocês palavras que a gente encontra em 90% ou mais das questões daquele conteúdo. Palavras que quando tu lê aquela palavra, aí tu vai dizer, ó, grande chance de ter uma questão de equilíbrio químico. Então a gente vai, inclusive, preencher junto, porque eu anotei essas palavras, eu fiz um estudo na última semana justamente em cima disso. Para na hora da química, como saber que é uma questão de química? Como saber que conteúdo está sendo cobrado? Tem algumas palavras-chave que realmente vão te orientar nisso daqui. Então, a ideia dessa aula, obviamente, eu já tinha avisado isso, né? Mas para aquele que está procurando uma aula de química, isso não vai acontecer. Isso é até bom para filtrar as pessoas que estão procurando, de fato, algumas soluções. Então, eu vou ensinar química aqui para vocês, mas eu vou dar toda a rota do que vocês podem fazer. E aí, dentro dos cursinhos de vocês, dentro dos grupos de vocês, vocês vão conseguir capturar o conteúdo para isso. Então, é uma aula que é para te orientar, de fato, para colocar um estudo em prática. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, deixa eu só pegar o branco. Olha, peraí, voltou? Só pegar a cor branca aqui para conseguir escrever em cima do nosso slide. Então, tá bom. Então, eu vou começar falando um pouco para vocês do porquê que todos vocês entram em causa a partir das férias. O que acontece? Vocês vão levar um ritmo de estudo, e quem já está estudando há mais de um ano vai concordar comigo. Pode usar até aí a vovozelinha, você sabe que eu gosto de usar a vovuzela quando for para concordar comigo. Quem está estudando há mais de um ano sabe que quando vocês chegam nas férias, vocês chegam no auge do pique, porque alguns de vocês estão ali já inseridos no meio há muito tempo, já fizeram amizades no cursinho, já estão estudando juntos, já estão mais orientados, estão fazendo grupo. E aí chega no meio do ano, vocês fazem aqueles 7 dias, às vezes são 15, no meu grupo é 15. E vocês voltam nesses 15 dias, parece que numa marcha para marcha ré, não é nem numa marcha lenta, numa marcha ré mesmo. Parece que as coisas vão passando e tudo se torna cada vez mais pesado. E aí vocês entram em colapso, mas isso é um fator que tem a ver muito com o antes dessas férias. Porque às vezes vocês chegam nas férias com uma rotina acima do que vocês esperavam, tentando ver muito mais aula do que fazer exercício, fazendo um acúmulo de eu vou revisar um conteúdo, vocês voltam na aula. Vocês pegam uma gravação, vocês pegam um vídeo no YouTube.
Não estou dizendo que é errado fazer isso. O problema é que vocês assumem, na maioria das vezes, que vocês, assistindo a aula, vocês realizaram, quando, na verdade, o sistema deveria ser vocês contra vocês mesmos. Num sentido de, quando vocês tiverem um caderno de erros, voltar contra vocês, onde vocês erraram. Porque é muito fácil vocês pegarem ali, eu fiz umas questões de ligações, eu entendi ligação metálica, eu entendi ligação iônica, aí eu fui lá, acertei mais ou menos, mas na hora que eu reviso, quando eu volto numa aula de ligações, eu não volto naquelas que eu errei. Sabe o que acontece? É que como eu escrevo de caneta, não dá para voltar na questão, né? Porque daí fica o gabarito todo ali marcado. Então escreve de lápis. E se tu errar, já deixa apagado. Tu consegue fazer isso. Ou tu consegue, de repente, pegar essa questão de novo, se ela era do teu tablet, tu pode apagar e voltar. Tu pode guardar essa questão, tirar print das tuas listas, dar os teus pulos, gente. Vocês são independentes para isso. Vocês têm que tratar o estudo de fato como ele tem que ser tratado, que é como adulto. Se vocês querem estar na faculdade vivendo uma vida de adulto, essa é a primeira função de vocês, tratar o estudo com responsabilidade. E no momento em que vocês só voltam numa aula, vocês fingem para vocês ver o cérebro assimila, porque é um fato, a gente dribla a curva do esquecimento vendo mais uma aula teórica. O cérebro finge que assimila, mas a curva do esquecimento, que é uma curva estudada por Ebbinghaus, que fala sobre a nossa retenção, do quanto a gente consegue reter, ela vai continuar declinando de forma exponencial. O que a gente faz é cobrir esses pontos e melhorar nesse desenvolvimento, voltando justamente nas questões que a gente errou. Então, vocês chegam no meio do ano entupido de aula até aqui, ó, aula, eu vou entrar nessa. Muitas vezes vocês deixam de fazer uma... Olha só, tu vai concordar comigo. Muitas vezes vocês deixam de fazer uma lista de exercícios de alguma coisa porque vocês estão atrasados em algum conteúdo e é melhor ver a aula daquele professor, porque senão na aula que vem eu não vou entender nada. Sendo que, na verdade, na aula que vem a tua retenção já vai ser mínima, porque tu já não está sabendo direito aquele conteúdo. Tu não fixou. Eu gosto de fazer uma pergunta. Vocês gostam de errar ou vocês não gostam de errar em questões? Isso é uma ótima reflexão que tu poderia fazer. Tu gosta de errar ou tu não gosta? Muitos de vocês dizem, nossa, eu odeio errar questões. Eu odeio errar questões para mim, assim, ó, me joga abaixo do cu do cachorro. Me deixa me sentindo péssimo. Eu já acho que errar é o único momento em que tu vai fazer uma reflexão e pensar, putz, é verdade, olha ali, ó, tinha que ter sido sinal positivo. Por que será que eu errei esse ΔH? Será que eu errei o ΔH certo? Será que eu usei o ΔH do jeito que tinha que ser? Então, vocês tentam múltiplas formas de se burlar. A melhor forma é ver outra questão de termoquímica. Outra coisa, vocês medem o estudo muitas vezes na base do cansaço. Tipo, eu não aguento mais. Então, deu, chega por hoje. Quando tu me chega a dizer que tu não aguenta mais, é porque tu já relutou contra ti. Falando de um estudante que estuda, né? Se tu é um estudante que não estuda, tu não consegue chegar no teu limite. Então, tu já parou antes. Agora, se tu estuda regularmente, tu vai fora, e aí tu estuda mais, diz, nossa. No momento que tu diz, nossa, o teu cérebro já não tá retendo há horas. Vocês devem, e isso deve ser inserido ali, vocês vão ver que eu boto um exemplo de cronograma, devem inserir numa rotina uma coisa mais dinâmica, onde a gente vê mais tópicos e menos tempo para a gente conseguir ter mais fluidez. É difícil, eu sei, porque estudar em casa é difícil, mas a gente precisa se autorregular. E vocês esquecem isso no meio do processo, de olhar para si e dizer, eu não estou conseguindo fazer isso. Então, vocês entram em colapso no meio do ano, porque nas férias, primeiro, a maioria de vocês tenta recuperar conteúdo atrasado. E segundo, vocês não conseguem se dar o luxo de permitir ter umas férias, porque tá tão nebuloso o que vocês fizeram antes, que nas férias vocês começam a pensar assim, meu Deus, e aí vocês se cansam de pensar nisso. Quando volta baleado. E aí até o Enem parece que é uma estrada longa, quando na verdade o tempo passa mais rápido ainda. Então, justamente para vocês deixarem de ter esse método frágil, que eu estou aqui falando com vocês. E aí eu acho que a primeira coisa que eu quero indicar para vocês em relação a isso é de que nem todas as técnicas de estudo que vocês veem por aí, elas funcionam, galera. Na verdade, eu capturei muitas informações. Eu já mentorei 350 estudantes, né?
E, da mesma forma, eu vi muitas aprovações, eu vi muitas frustrações, eu vi estudantes, tipo, desistirem no meio do processo, mas uma coisa eu peguei, que todos os estudantes que aprovavam, todos, eles focavam muito mais em fazer questões do que em ver a aula. Eu tive casos, e tem que ter muito cuidado para dizer isso, né? Porque daqui a pouco vai pegar o que o prof. PH falou, vai empacotar e vai dizer, eu só disse para eu não assistir a aula. Não, não, não. Esses estudantes, eles já tinham base, eles já conheciam, e eles focavam muito mais em sair da aula e praticar, quase sem nem tocar nos livros. Eu tive estudantes no ano passado aprovados na URGS que não tocaram no meu livro teórico. Por quê? Porque o meu livro teórico ele tem questões mais simples, vamos dizer assim. Enquanto foi lá e pegar e fazer questões, chegava com uma questão lá do FRN para mim. Eu ficava louco, dizia assim, o que tu quer me trazer nessas questões? Por quê? Porque estava procurando mais e mais. Porque o método mais eficaz de estudo é vocês saírem da aula, fazer uma fixação, e daqui a uns dias vocês estudarem de novo. Eu vou passar isso para vocês, a rota correta. Outra coisa importante, não gosto de muitas releituras. Ficar voltando no livro para ler é muito mais cansativo do que tentar refazer uma questão. Então, assim, como o Enem ele pede muito para que vocês estejam dentro da prova, o ideal seria que vocês pegassem hoje ali todas as provas anteriores que tem disponíveis no site, até as do PPL, porque repete muita questão do PPL. Os Enem são diferentes, não sei se vocês sabem, mas tem o Enem normal e o Enem PPL, para as pessoas privadas de liberdade, são questões diferentes. Inclusive, são questões muito boas. E aí, pega essas provas e tenta procurar questões parecidas, questões do mesmo conteúdo, vocês vão ver que as coisas se repetem. Os padrões são os mesmos, os conteúdos que eu vou falar aqui, os padrões são exatamente os mesmos. Então, o que eu considero, qual é a melhor técnica de estudos hoje? Que vocês façam uma recuperação ativa constante. E essa recuperação vem de um espaço todos os dias para revisão. E não eu até isso serve muito para o pessoal do extensivo. Porque no extensivo eu também eu dou uma mentoria para eles no início do ano. E eu explico lá como é que eu gosto que faça a revisão espaçada, de 3 dias, de 7 dias, de 15 dias. Mas isso pensando no macro. Se vocês hoje, por exemplo, têm que começar a estudar uma revisão hoje, eu montaria somente um caderno de erros e eu buscaria sempre fazer as questões que estão há mais tempo no caderno de erros. Nunca deixando passar de 21 dias. Ah? Nunca deixando de passar de 21 dias, porque 21 dias é a janela máxima que vocês têm de retenção. A partir de 21 dias, vocês começam a realmente esquecer. Ah, mas como assim? Então quer dizer que tudo que eu estudei agora no início do ano eu já esqueci isso? Não, se tu fez exercício de fixação, exercício de prova anterior, simulado e exercício de fixação, de prova mesmo. Que nem, por exemplo, eu sempre uso como exemplo o meu grupo, né? Não tem como usar o dos outros. Mas no meu eu dou um livro de exercício que tem só exercício vestibular, e no livro de teoria eu deixo só uns basicão. E aí eu digo assim, ó, sai da aula e faz os básicos. Se não, e deixa para daqui 1, 2 dias, que vocês vão ver, uma regra das 72 horas, fazer aquilo que realmente importa. E aí, simulado, e uma prova anterior. Ah, só o meu cursinho não dá simulado, prova anterior. Ah, mas aí depois eu já decorei as respostas, prova do PPL. Ah, mas aí, para de mas pega a prova e faz. Pega a prova e faz, até todos aqueles conteúdos se tornarem banais. Parece muito duro falar isso, mas no meu dia, como é que eu vou achar mais um espaço? Vou te dar um jeito aqui de tu colocar mais um espaço, tá? Então, nem todas. Mas aí tá dizendo que o Pomodoro não funciona? Não, eu nem citei isso. Eu só disse que nem todas as técnicas que vocês leem por aí, elas são eficazes. Essa coisa de, tipo, ensinar para si mesmo é uma coisa boa, mas não é totalmente eficaz quando tu vai fazer uma prova de vestibular. O método Pomodoro, ele só funciona se tu consegue estudar, de fato, durante os 25 minutos e os 5 de descanso. Tu realmente descansa. Então, nem tudo que vocês veem num Reels, no TikTok de alguém que fez e passou, vai funcionar se vocês não fizerem exercício. Eu posso te dar certeza que fazendo exercício tu vai desbloquear muita coisa. E justamente pelo fato de eu ter dito que vocês têm que fazer exercício, eu gostaria que agora vocês olhassem para a aula de vocês, que vocês recebem. Eu tenho certeza que vocês têm professores muito bons.
que vocês olhassem para a aula como justamente apenas o início do momento, onde vocês vão desbloquear a ideia. O professor está lá para te orientar, para te dar a rota, para te dar a morta, um macete, mas eu quero que vocês olhem para a aula como justamente o início, e não assim, ó, eu já vi a aula daquilo, então tá tudo bem. Porque enquanto vocês fizerem isso, vocês vão acabar batendo naquilo que eu falei lá atrás, que é, vocês vão revisar em cima de ver aulas. Vocês vão se acostumar a fazer isso. E o cérebro vai repetir. Vocês precisam repetir isso 2, 3 vezes para achar que tá bom. Então, a minha dica, para que tu realmente retenha aquilo que tu viu na aula, sai e faz exercício justamente no próprio dia. A ideia que eu vou te passar aqui, já dando um spoiler bem legal, é que tu faça uma fixação exatamente no momento que tu sair da aula. O que eu recomendo para os estudantes do extensivo é o seguinte: quando eles saem, é que a minha aula do extensivo à noite ela termina às 9 e o meu plantão é até às 10. Então, eu não sugiro que eles estudem até às 11, mas eu sugiro que a turma comece fazendo isso na segunda-feira. Perdão, no próximo momento, que é na quarta-feira de manhã. Já abra a química fazendo os exercícios de fixação. Vai ser até bom que tu descansa e já abre aquilo ali que tu viu de novo. Por quê? Porque essa é a retenção. Os meus alunos do presencial, que eles têm aula durante a manhã e durante a tarde, eu quase praticamente obrigo eles a saírem da aula e ficarem ali fazendo exercício. Por quê? Porque são 10 exercícios. Tu não precisa fazer mais que 10. Eu te recomendo que tu faça de 5 a 10. Para, então, tu reduzir a tua sobrecarga quando tu for fazer, de fato, um bloco mais importante. E que vocês comecem a olhar para os simulados diferentes. Tá? A tua aula, o que tu vai fazer para a tua aula ser, de fato, o que tu vai transformar numa nota? Tu vai tomar todas as notas que tu precisa. Normalmente, tu vai copiar o quadro do professor ou tu vai pegar ali o slide do professor e vai tomar notas ao lado. E esse material aqui, ele vai ficar exatamente do teu lado enquanto tu estiver fazendo questões. Uma das coisas, esses dias, um aluno meu, eu fiquei muito feliz que um aluno meu me falou que ele conseguiu acertar as questões sem olhar. Isso foi fantástico também. Isso quer dizer que a coisa está funcionando mesmo, até a retenção está ficando alta. Mas eu também quero que vocês entendam que não precisa ser assim. Não precisa ser todos os exercícios, você saem da aula e eu não vou olhar no livro, eu não vou olhar no livro, eu tenho que acertar sem saber. Não, exatamente, mantém ele do teu lado enquanto tu estiver fazendo esses exercícios, porque estudar é tu retornar nesse conteúdo, enquanto tu tá vendo. Não tem problema tu ver que a questão é de Revolução Francesa, tu vê que tu não... Ó, não é falando de química. A questão é de Revolução Francesa e tu sabe que tu não sabe nada de Revolução Francesa. Mas, porra, tu tava ali na aula, tu vê que tu não... Olha, eu fui na aula e o que o professor falou para mim foi grego. É assim que eu me sentia numa aula de história, tá? Então, para mim, eu não entendia nada ali, eu ficava assim, meu Deus. Aí, quando eu chegava em casa, tudo que eu queria era fazer o exercício sem ler, mas eu não tinha entendido direito, eu não tinha retido aquilo. E até chegar em casa, quando eu fui estudar, eu já nem lembrava. O que acontecia? Eu tentava sempre fazer sem ler. No momento em que tu coloca o material do lado e tu entende, ó, eu não sei. Então, tu te dá o luxo de poder ler e dizer, faz isso. Talvez essa palavra aqui apareça numa questão. E aí, quando tu abre a questão, tu vai dizer, olha ali, ó. Estava exatamente no primeiro parágrafo do livro. E aí tu vai fazer a questão, senhor, mas no Enem eu não posso fazer isso. Então, que sorte a tua que tu não tá no Enem e tu tem essa oportunidade de fazer. Já se ligou? Que é assim que a gente aprende. No Enem a gente prova que a gente sabe. Do Enem a gente não tem que extrair nada. Mas a gente tem que mostrar para o Enem que a gente consegue lidar com ele. Então, transformar a aula em nota é justamente tu pegar o que o teu professor te passou, que eu penso por mim, de novo, né? Eu só posso pensar por mim, não posso pensar pelos outros. Mas eu uso quadro pra caralho. Na quadro, quadro e quadro. Quem é meu aluno, ele sabe. Quadro em cima de quadro. Eu toco todo o conteúdo no quadro. E aí eles copiam. E o que eu peço todos os dias é mantenha esse caderno do teu lado. Tu não é obrigado a sair da aula sabendo que para ser polar sobra par de elétron no elemento central ou os ligantes são diferentes. E para ser apolar não sobra par de elétron no elemento central, os ligantes são iguais. Tu não é obrigado a sair sabendo isso. Mas tu é obrigado a sair sabendo que foi falado isso e aí vai ser cobrado numa questão. Tu vai deixar exatamente esse passo a passo do teu lado. Como é que é mesmo que é polar? Ele está perguntando para eu assinalar todas as moléculas que são polares. Aí, eu não me lembro, né? Porque o senhor falou, mas aí
Daí tu vai ficar assim? Não, então tu faz assim, eu não me lembro. Ah, é uma molécula polar, sobra a par de elétron no elemento central, ou não sobra e os ligantes são todos iguais. Então agora a minha função é vir aqui desenhar essas moléculas e ver se sobra a par de elétron no elemento central. Ah, essas aqui não sobrou. Vamos para B. Ah, nessa daqui sobrou. Opa, acertei. Isso quer dizer que tu não aprendeu? Quando tu pegar a próxima questão, acredite, a próxima vai perguntar vai pedir para tu assinalar todas que são apolares. Bom, as apolares estão aqui agora, tu aprendeu que não sobra um par de elétrons no elemento central e tem todos os ligantes iguais. E aí, na próxima, tu já fez, e na próxima, ele diz assim: a água é uma molécula polar, o SO2 é o quê? Pô, tu acabou de fazer isso, e nesse momento tu desbloqueou, e daqui a pouco tu nem tá mais olhando pro teu caderno. Mas enquanto tu estiver olhando, saiba que ele tá ali para isso. É por isso que a gente escreve as coisas no quadro. Não é para ser bonito, para virar um Reels, um Stories. É para virar justamente um material de apoio. Então, é isso que vai transformar. Vocês usarem de fato e pararem de ter medo, ou pararem de serem até arrogantes, às vezes, de achar de quanto em quanto tempo eu deveria voltar numa questão que eu errei. Essa é muito boa. Porque, assim, ó, eu costumo fazer o seguinte: vocês vão dar um spoiler assim. Eu vou para vocês um caderno de erros, tá? Onde vocês vão passar todas essas datas. Por exemplo, vocês vão botar as questões de vocês que vocês erraram e vocês vão botar a data ali. E quando vocês botarem a data, vocês vão começar a monitorar em química, eu errei a questão tal, tal e tal, no dia 25/4. Já é dia 5/4, eu não voltei lá ainda. Por quê? Porque eu voltei em português, eu voltei em história, mas eu não voltei lá. Se isso passar de 21 dias, vai ser um inferno de voltar. Então, minha sugestão, tenta voltar nos primeiros 7. Ah, não consegui fazer de novo. Bom, pega um próximo momento, tenta fazer daqui 15. Não deixa nunca passar de 21. 21 é a janela máxima de retenção de vocês, tá? Então, de quanto em quanto tempo eu deveria voltar? No máximo no mínimo até 7, no máximo ali até 21, para vocês não deixarem isso virar uma coisa obscura. Então, de que forma vocês vão sair da aula? Eu já falei sobre tudo isso, mas basicamente vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer 2 perguntas para vocês. Vocês vão fazer exercícios de 5 a 10 exercícios bem básicos. Deve ter no teu livro alguma coisa assim, ó, exercícios de fixação, ou exercícios que são para casa, ou exercícios de casa, sei lá, deve ter uma ala no livro do teu curso aí, ou no próprio do meu, lá diz exatamente exercício de fixação. Esses são aqueles que, assim, ó, saiu da aula, nos próximos 30 minutos tu já tem que estar fazendo. Ah, senhor, mas eu tenho outra aula. Tudo bem, saiu da outra aula, faz direto esse exercício. Ah, mas aí eu vou para casa. Vai para casa, chega em casa e faz esse exercício. Para de botar pedras no teu caminho. Só chega e faz no dia. 5 a 10. E detalhe, por que 5 a 10, senhor? Eu quero passar em medicina. Falaram para mim que eu tenho que fazer 80 mil exercícios. Sim, então começa com 5 ou 10, vê se dá, faz. Ah, senhor, eu senti que foi muito rápido. Então, na próxima, faz 15 se tu aguenta. Vai progredindo, mas começa de 5 a 10 para ver se tu fixou. Isso já é o básico. Isso já vai te dizer muito da tua fixação. E aí a pergunta que tu vai te fazer em tudo isso, em toda análise dessa tua fixação é a resposta que tu vai te dar para a pergunta que tu vai fazer inicialmente vai ser se o básico realmente está contigo ou se tu só estava lá na aula. Porque tá lá na aula, tu acompanha as explicações, tu faz assim para mim, ó. Aham, aham, né? E aí, quando você chega em casa, você pega uma questão, olham para mim e dizem assim, nossa, senhor, eu fui fazer sozinho. Sim, porque na verdade tu só acompanhou, tu não reteve aquilo que a gente estava falando. Então, agora, no próximo momento vai ser, tu vai anotar o meu caderno, tu vai ver, assim, questões de fixação, e aí tu vai te perguntar, ah, realmente eu entendi? Ah, eu entendi. Então, hoje eu vou estudar o próximo conteúdo. Tá? Então, a primeira etapa do que vocês vão fazer esse ano agora, pode ser na próxima semana, começa 1º de maio ali, a vida começa, maio novo, mês 5, vai começar um curso novo. E aí, e aquilo que está atrasado, senhor, como é que eu faço com aquilo que eu já estou atrasado? É bem bom essa pergunta, eu sei que em algum momento isso vai surgir, porque vocês vão me perguntar assim, tipo,
Eu já atrasei uns 5, 6 conteúdos e tá começando conteúdo novo, senhor. Como é que eu vou colocar uma janela para isso? Então, dentro da própria janela do teu conteúdo, tu vai separar uns 30%. Digamos que tu estude 1 hora, vai ser 20%, 21 minutos, que tu vai reservar para voltar nesses conteúdos. A gente já vai falar um pouquinho sobre essa retenção daquilo que ficou para trás e eu não consegui acompanhar, tá? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam já na segunda-feira é sair da aula e fazer de 5 a 10 exercícios. E aí, pronto, matou. Senhor, mas e o meu resumo? Não faz resumo, já fez isso. Segunda etapa do ponto é, fez os teus 5 exercícios de fixação em até 72 horas, de 1 a 3 dias. Ebbinghaus fala isso. Ebbinghaus é quem realmente ensinou todos nós sobre o que como funciona o índice de retenção do aluno. E a ideia é que de 1 a 3 dias depois desse dia de fixação, vocês façam uma bateria forte de conteúdo. Uma bateria, aqui tá o que vai diferenciar vocês de 20 a 30 exercícios de vestibular. Vocês vão fazer exercícios URGS, vocês vão fazer exercício PUC, vocês vão fazer exercício da puta que pariu, vocês podem fazer exercício de onde vocês quiserem, desde que vocês estejam fazendo exercício. Aí, de 20 a 30, dessa vez, sem o caderninho do lado. Sem ter que ler. Pode deixar ali perto. Ah, não consegui fazer nenhum, senhor. Bom, então tu vai usar o caderno. Ah, tô conseguindo fazer, alguns eu erro. Vai tentando. Deixa ele ali perto, dá uma olhada. Mas aqui, sem tentar fazer uma pré-leitura. Realmente sentar daqui 3 dias, depois de fazer os exercícios de fixação, fazer os exercícios de vestibular. Aqui vocês vão ver que vocês vão errar um monte. E é por isso que eu boto um caderno de erros para vocês. Esse é o primeiro momento em que vocês fazem uma recuperação do conteúdo. Porque agora vocês estão recuperando o conteúdo na memória mais de longo prazo, não chega a ser de longo prazo, mas vocês já deram 3 dias, já descansou, já saiu daquele ecossistema daquela aula. Agora tu consegue pensar mais livre. E o que fazer quando parece que tu não entende o conteúdo por nada? Teria alguma ajudinha extra. O que fazer quando a gente não entende o conteúdo por nada? Bom, a gente vai ter que justamente trabalhar em cima desse conteúdo. Vai ter que analisar se esse conteúdo, se essa retenção está te falhando porque tu não consegue entender o professor, ou porque tu tem um bloqueio com a disciplina, ou se é porque tu tá, sabe, tu não tá em uma localização boa da aula. Eu não sei como te dizer exatamente o que fazer para tu entender a aula, mas eu posso te dizer o que fazer quando tu sair da aula. A primeira coisa que tu vai sair da aula é, ou na melhor das etapas, seria tu perguntar durante a aula, né? Eu sempre sou a favor do perguntem enquanto tá fresco, mas tu pode sair da aula, acompanhar nos plantões e levar para os plantões do teu curso. Plantões, algum momento que tu possa perguntar pro professor, se tu tá na escola, tu deve ter um outro momento que teu professor tá livre, e chegar nele e apresentar e dizer assim, ó, da aula passada, quando tu falou tal coisa, eu não entendi nada. A partir dali, só ladeira abaixo. Porque aí ele vai sentar e vai te explicar de novo. Se ele não fizer isso, tu vai ter que buscar um outro professor, de repente, um curso, alguma coisa, e explicar lá para o professor, eu não entendo isso, para ver se na hora que a pessoa te explica, ela vai te explicar com mais calma, tu vai poder elaborar mais tuas dúvidas, e aí o papel teu é de chegar em casa e já fazer uma questão vendo se deu certo. Porque para melhorar o entendimento dentro de sala, isso vai ser dentro da tua cabeça, como tu vai funcionar. Mas o que tu pode fazer é usar esses recursos fora, tá? Eu acho que é por aí. Vamos ver, vamos conversar melhor. Me traz também ali no WhatsApp, no Insta, quais são as tuas dificuldades ali depois que a gente conversa. Eu converso com todos vocês. Vocês são 56, só de aluno eu tenho 95. Então, para manejar aluno é bem tranquilo para mim. Então, me manda lá, meu problema é esse, ó, deixa tabela, não entendi porra nenhuma. Então tá, eu te ajudo com alguma orientação mais específica, tá? Então, a etapa 2 do sistema é a mais fundamental. E olha só, a dúvida da Maria Fernanda é bem importante, porque se vocês bloquearam ali na fixação, essa etapa não vai nem acontecer, galera. Então, é bem importante que no exercício de fixação já seja feito depois da aula, para tu poder chamar o teu professor já amanhã e dizer que não deu, ou hoje mesmo. Ele vai ver que hoje não é o dia que ele tá no teu cursinho, que ele dá aula lá, porque na minha vida foi assim, eu passava um dia num cursinho. Então, eu tô por ali. Saiu da aula, ô, senhor,
É isso, entendeu? Para vocês poderem avançar para essa etapa aqui, que é essa etapa que vai fazer vocês serem aprovados, a etapa 2 do sistema que a gente está montando. Tá? Então, fazer exercícios de vestibular. A etapa 3, tudo bem aqui, gurizada, vocês estão me entendendo? Eu estou conseguindo sanar algumas dúvidas de vocês? Faz sentido o que eu estou falando? Algum de vocês já se identificou com alguma das coisas que eu falei aqui, do tipo, o estresse? Então, assim, ó, eu falei isso para extensivo. Alguns fazem, alguns não fazem, e eu sei por que que não fazem. Não fazem, você sabe por quê? Vou dar a resposta aqui. Ó. Vocês, montar um caderno de erros é muito chato. Montar um caderno de erros toma um tempão do meu dia, só. Eu já tenho que fazer simulado, eu já tenho que limpar a casa, eu já tenho que, né? E aí montar um caderno de erros para mim, ai, que saco, senhor. Bom, se tu deixar, olha só, aqui do meu lado eu tenho duas coisas muito importantes para mim. O ambiente de tudo de vocês, ele tem que ser facilitador, né? Tipo assim, eu tenho na minha mão aqui tudo que eu preciso para dar minhas aulas. Então, assim, o que que eu preciso para dar minhas aulas? No livro de teoria. Então, tá aqui, ó. Isso sai daqui? Não. Quando eu limpo a mesa, eu levanto, limpo a mesa e deixo aqui. Por quê? Porque o caderno de erros, se ele estiver aqui, onde tu estuda, basta tu terminar e ver que tu errou, para tu abrir na página de CV e botar o dia e os números. Não fecha e joga ali. E deu. Morreu. Ah, precisa deixar bonito, precisa pintar. Não, só escreve as questões. Como que tu vai organizar um caderno de erros? Esse sistema aqui vai ter um horário na tua semana para tu voltar só nisso. Tu vai deixar 1 hora do teu dia disponível para isso aqui, todos os dias. E não daqui 15 tu volta. Todos os dias tu tá voltando em várias coisas. Ah, Sora, mas eu revisei, eu estudei segunda-feira, hoje eu já faço questões do caderno de erros que eu errei ontem. Não, né? Dá um tempo para ti. Isso não é. Aí é repetição de conteúdo, tentativa do mesmo é. Dá pelo menos uma semana, um mínimo ali de uma semana, para voltar nessas questões. E aí, como é que vai fazer? Ó, exemplo de preenchimento disso aqui bem simples. Vamos pegar o vermelho. Como é que vocês vão fazer? O caderno de erros é onde vocês vão olhar para vocês mesmos. E isso é muito doloroso. Isso é pior que terapia, porque vocês começam a perceber que vocês erram sempre as mesmas coisas. Do ano passado também. Que tristeza, né? Eu não sabia equilíbrio, eu continuo não sabendo. Mas é isso que vai ser importante, porque aí é o meu papel. Aí é o meu papel em te ensinar equilíbrio de verdade. Aí entra a minha responsabilidade, que é te conduzir. Porque se tu sabe que tu não sabe equilíbrio, para mim é muito simples. A gente senta, eu te ensino, mas vai entrar equilíbrio na força do ódio, que seja. Mas vai entrar nessa cabeça. Entendeu? Aí é o papel que eu tô aqui. Então, mas vocês precisam disso para identificar as falhas. Então, como é que vocês vão montar um caderno de erros? Vocês vão ter lá, eu liberei para vocês agora, inicial, uma planilha de controle de estudos, que tá, uma das abas lá de baixo é caderno de erros. Então, tá feito para vocês, é só preencher. Ou vocês podem fazer que nem, eu sempre cito a Marjorie, querida minha aluna, a Marjorie, ela me falou que ela comprou um caderno. Eu achei isso foda, ela comprou um caderno, ela separou ali, data, como ela achou melhor. Como ela vai fazer, não importa. O que importa é que ela está fazendo. E aí, ó, exemplo, bota a data, 25/4. A minha disciplina era de química. O meu conteúdo era de estrutura. Olha como é que eu estou fazendo. Estrutura atômica, pronto. O nome da lista. Eu separo meus conteúdos por aula, né? Lista da aula 2. Opa, aí, como eles têm vários tipos de exercício, no meu grupo eles podem assim, ó, livro de teoria. E aí, olha que legal, já tá sabendo exatamente, isso pode ser aqui, ó. Isso pode ser uma planilha que está fixada no teu navegador. Ela botou aqui, ó. E aí, agora, quais são os exercícios que ela errou? Ela errou o 2, o 7, o 9, o 11 e o 14. Pronto. Agora, ela vai estudar o conteúdo próximo do cronograma dela. Não levou 3 minutos para fazer isso aqui. Mas pois não há, mas é que vocês não vão controlar os erros de vocês. E aí, isso daqui, no ano que vem, quando tu for olhar,
São as mesmas questões que tu vai errar. Ah, isso tu tá sendo muito duro. Não, tô sendo honesto contigo. É batata. Essas daqui vão ser as primeiras questões que tu vai errar do novo grupo, do novo curso, de qualquer outro lugar que tu vai estudar. Porque lá vai ter algumas questões parecidas e vocês vão acabar errando nas mesmas. Ah, é verdade, esse ano eu fui fazer uma de geometria molecular e eu me lembrei que eu errei ela no ano passado. Quando eu fiz o vestibular, que eu estava treinando, eu errei. E aí, e agora esse ano eu errei ela estudando, mas poxa, né, eu fiz o curso esse ano. Será que eu sou tão incapaz assim? Realmente, eu sou muito incapaz. Não. Aí vocês entram num ciclo de autodestruição que vai para um caralho, né? Fora que vocês, 55, tem, somos 55, 56 aqui são ansiosos. Eu sou também, entendeu? Então, 56 aqui estão querendo muito viver todas essas coisas. E boto os pés pelas mãos. Vocês acham que eu também. Eu tô aqui falando justamente porque eu tenho local de fala. Eu sou um vocês do passado. Eu também estudei para medicina. Para quem não sabe, né? Eu fui aprovado em medicina, mas eu não cursei por N fatores da minha vida. Isso em 2015, na UFPEL. Eu cursei biomedicina, então eu me coloco no lugar de vocês. Eu abro um caderno no tablet e cada folha coloco a data e copio e colo a questão com as minhas anotações. Inclusive o que eu errei. Isso é um caderno de anotações, isso é além ainda do que eu estou te falando aqui. Isso, para mim, eu já ouvi isso de outros alunos e eu fico muito feliz de saber disso. Eu fico feliz que tu consegue te dar o tempo de organizar os teus erros. E se todo mundo fizesse assim, é que eu não sugiro fazer assim, porque justamente muitos de vocês estão com uma vida tão corrida, com 5, 6 frentes de cada conteúdo, que não dá tempo de ficar fazendo isso para cada lista. Mas às vezes, quando vocês têm tempo e se vocês podem fazer, vocês já montam um caderno de questões onde é ele que vocês vão trabalhar. Eu nunca me esqueço, eu tive uma aluna chamada Esther, lá de São Paulo, uma mentorada minha, foi aprovada em medicina, e ela chegou, foi com ela que eu comecei a ideia do caderno de erros. A gente montou na planilha dela, e eu também estava entendendo o que era isso. E lá no final, a Esther chegou no revisão. A Esther foi minha aluna até esses tempos, ela passou, né, querida. A Esther chegou na revisão com 2.000 questões no caderno de erros ainda não feitas, porque já tentou fazer e não acertou, e teve ali. E aí ela entrou em desespero, eu me lembro, ela entrou em desespero, porque ela disse assim, meu Deus, é muita. Mas assim, ó, no revisão dela, ela foi fazendo o que dava dessas 2.000, sei que no fim das contas sobrou mais umas 700 e pouca que ela não fez naqueles 30 dias ali, ela estava surtada a fazer. Mas o que importa é, ela conseguiu super ajustar isso no momento em que ela voltava, não importa. E sobrou questões, vai sobrar, é normal, vocês fazem muitas. O importante é voltar no máximo que vocês puderem. Mas já faço na hora que corrijo, se torna super rápido. Entendeu? Olha o que a Carol está dizendo. Ela está com o negócio do lado, ela está com a planilha aberta, ela faz isso aqui, e deu, e vai-te embora, vamos embora, tem que estudar física. Então, essa aqui é a ideia do caderno de erros. E, como eu disse, tentar não deixar ultrapassar os 21 dias. Coloquem um horário para voltar nesse caderno. Bom, hoje, 7 horas da noite, vou sentar e vou fazer. Ah, mas aqui no caderno de erros tem a de história tem 6, de português tem 4. Bom, vou fazer as de história, que são as mais antigas aqui. Já vou fazer as de português, que são 4. E aí, então, já fiz aí. E o que o senhor acha de pôr os erros no Anki? Eu gosto do Anki. Eu sempre recomendo o Anki. Eu não sou um cara contra. Na verdade, a maioria dos meus alunos desse ano, eu contei ali, quase 40% dos meus estudantes usam o Anki principalmente para biologia. O que eu acho é, vocês têm que ter, então, um momento para organizar o Anki, porque o Anki é um pouquinho mais rebuscado que isso aqui, né? De repente, vocês jogam essas questões no Anki, fazem elas lá e já tentam fazer elas com passo a passo para não precisar ficar voltando, tendo muitos Ankis, entendeu? Mas eu gosto mais do Anki para os nomes de biologia. Mas não acho que. Eu acho que só de guardar num lugar essas questões que vocês podem voltar, se tu vai voltar, já é muito útil. Então, o Anki ou qualquer aplicativo, no Docs, onde vocês puderem coisa de guardar as questões, até tirar um print antes e já saber, depois no fim eu não errei nenhuma. Bota fora o print. Eu errei 5. Joga esse print lá no negócio. Já volta nelas assim que der. Constrói um sistema. Tá? Tô gostando de ouvir do que eu tô falando aqui. Eu tô bem feliz com a forma que vocês estão usando.
Entenderam o que eu quero de um caderno de erros? E eu vou bater na tecla até vocês fazerem. Estou de novo falando para o povo do extensivo que vocês têm que fazer caderno de erros, porque vale a pena. Vale a pena. Olha aí, ó. A gente está vendo gente fazendo de verdade. Então, vale a pena. Confia em mim. Eu estou falando porque eu sei. Quer saber se eu fiz? Eu fiz. Eu fiz. Quando eu fui provar em medicina, eu fiz. Mas eu fiz diferente. Eu não era esse tipo de caderno de erros que eu estou fazendo hoje. Eu fazia, eu pegava e organizava as questões por listas, né? Eu imprimia as listas de novo, organizando as questões. Eu era mais problemático na minha época. Porque o meu, como não tinha tablet, essas coisas ainda, de mexer, eu gostava muito de imprimir lista e de encadernar. Então, o meu era mais mecânico. Mas eu fazia porque eu gostava de fazer questões várias vezes. E, bom, admitindo que tu venceu essas 3 etapas, porque se tu não faz isso na tua semana, eu sugiro que tu nem tente fazer simulados, porque tu vai mentir para ti mesmo, tá? Deixa o simulado para ser exatamente no momento. Eu até, tem vezes que eu vejo meus estudantes com carga muito pesada e eu tiro o simulado por um tempo para que a pessoa consiga se organizar com conteúdos e depois a gente volta. Simulado só passa a ser, de fato, fundamental e inevitável a partir do meio do ano. Mas se vocês puderem agora adicionar um sábado para fazer uma prova anterior, um simulado, essas questões vão para o caderno de erros, e vocês vão voltar no simulado também, vai ajudar muito, tá? Então, o simulado é um momento em que tu deixa de ficar só estudando listas e passa a pegar um negócio em conjunto. Eu acho muito mais legal fazer simulado porque uma lista de atomística, 90% das questões vai ser átomo, elétron, isso é eletrônico. Agora, se um simulado tem uma disso, às vezes nenhuma. E aí pega uma que lembra só do Rutherford, pega uma que lembra só do Bohr. Essa que é a sacada. É lembrar detalhes, e isso é o que a prova faz. A prova não te dá orientado, né? Só a URGS te dá questões por ordem. Mas aqui eu estou falando no macro do Enem, sempre. Penso que a dificuldade de vocês é o Enem. A URGS, se tu quiser saber, todas as questões estão dispostas na mesma ordem, desde sempre. Começa em os materiais, estrutura atômica, ligações, tabela ligações, geometria. Quando a prova condensou, tabela, ligações e geometria acabou sendo a mesma coisa. Então, a prova URGS, ela é assim, eu posso te dar um mapa dela, se tu quiser depois ali. Eu lanço lá no grupo do time pegar o mapa da prova da URGS. Agora, o Enem não tem mapa. Uma questão aqui de eletroquímica, no outro ano, ela é na questão última, tá? Então, simulada é a melhor coisa. Então, o que seria um exemplo de cronograma para vocês tirarem um print aí? Depois eu vou botar o material para vocês lá também. Olha que fofo o meu cronograma. Essa é a coisa que eu mais gosto do meu cronograma. Por quê? Porque vocês se permitem descansar com ele. Mesmo com uma carga de conteúdo desse tamanho aqui, ó. Senhor, deixa 1 hora por dia para fazer a revisão dos conteúdos, mas coloca primeiro 20 dias depois de ver o conteúdo e posteriormente mês a mês. Ah, ótimo. Você acha válido ver o caderno de erro por conteúdo nessas revisões? Eu acho até que se tu for direto no caderno de erros nessas revisões, vai te facilitar em tempo. Talvez seja só. Talvez tu possa manter, não mexe muito, estou gostando desse sistema de revisão, mas coloca, por exemplo, separa 15 minutos desse horário que tu ia fazer essa revisão, então, para botar o caderno de erros também. E aí tu faz 2 tipos de revisão, essa mais passiva, que tu volta, e uma mais ativa no caderno de erros. E assim tu não mexe no teu método. Ótimo. Só adapta colocando as questões ali. Olha só o que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei para vocês uma rotina em que você supostamente tem aula num turno, e ainda botei a possibilidade de fazer um grupo, porque eu pensei em todo mundo que faz o grupo PH da Química, né? Então eu pensei que pelo menos um horário fora vocês têm. Embora eu tenha colocado 2 horas, eu coloquei o essencial, que é aquilo que eu exijo dos meus estudantes, que eles estejam na aula teórica, não precisa ficar na aula prática, não precisa ficar no plantão, mas pode. Então, o que eu fiz? Pensando em mim, eu botei, mas eu faço mais grupos, senhor. Então, tu joga mais horário, agora tu vai jogar um pouquinho mais pro teu domingo. Ou, quem sabe, tu vai jogar vai diminuir um pouquinho os horários coringa que eu coloquei aqui, a gente já vai falar disso. Então, o que a gente faz? Coloca uma grade de horário, tá? E, assim, ó, eu supus que vocês têm múltiplas aulas em cursinhos, que vocês têm aulas diferentes. Não é sempre assim, a gente sabe. Às vezes vocês têm um bloco de 2 horas de uma... Para quem só faz grupo, que é o que eu tenho grande contato com os meus estudantes, as aulas são de 2 horas uma vez por semana, né? Que é o caso lá do nosso curso. Acontece toda terça, das 10 às 12, e mais o plantão, e aí semana que vem a gente faz de novo. Obviamente eu fico revisando as questões, que a gente tem vários horários de plantão, então a gente está sempre se vendo.
mas tecnicamente eu exijo 2 horas por semana deles para estar presente. Então, digamos que vocês tenham blocos de 2 horas e mais um periodinho ali de aquelas mais curtas, que tem períodos mais curtos, tipo língua estrangeira, filosofia, normalmente tem divisão de período, né? Para quem pensa nisso, ó. Se não, eu botei para quem tem 5 períodos diferentes. Só se o seu curso for muito louco, te dá 5 períodos diferentes todos os dias. Aí meio que tá errado, tá? Não queria dizer nada, mas meio que tá errado. E botei, olha só. Saindo da aula, tu pode até ir para casa, viu? Tu não precisa sair da aula e sair correndo e tropeçar. Tu pode ir para casa. E aí tu vai para casa e olha só, tu vai dividir um bloco de 1 hora para fazer a fixação da aula 1 e da aula 2 aqui, pode ser 2 conteúdos. Depois, mais um bloco para fazer a aula 3 e a aula 4. E tu vai deixar sempre para o bloco maior de fixação, digamos que tu não vai dividir, né? Que como aqui são 5, tu divide 2 blocos e mantém um inteiro. Esse eu aconselho que vocês deixem para o peso, para que seja uma questão, para se vocês tiverem tido algo que tem mais peso, aquilo que vocês têm mais dificuldade, tá? Daquelas disciplinas do dia, o maior bloco tu deixa para que tu tenha mais dificuldade ou que vale mais lá na tua prova. Depois disso, tu vai para o aprofundamento. E esse aprofundamento aqui, eu botei como aprofundamento porque ele funciona assim. Ó. Lembrando que se tu viu a aula segunda, até 3 dias. Então, até aqui assim, ó, na quinta, tu vai estar estudando as coisas de segunda. Na sexta, entendeu? Tu vai estar sempre fazendo assim. Então, esse aprofundamento aqui é outro bloco de estudos. É o bloco dos 3 dias da semana passada já. Tá? E na segunda-feira. Aqui vai mantendo na parte de aprofundamento. Então, ops, bota aqui, ó, peso. Aqui na parte de aprofundamento, é o aprofundamento de 72 horas que eu falei ali, até 3 dias. Botei um dia que tu tem aula, então tu vai fazer só a fixação, e aí tu vai acabar jogando ele lá para o sábado. Botei um dia para tu fazer só repertório, mas tu pode reduzir esse dia. Eu coloquei uma distribuição de conteúdos aqui, e obviamente eu deixei esse aqui sem, para tu poder fazer, distribuir em algum desses blocos maiores aqui, tá? Porque eu também penso que tu tem que ter uma rotina que vale a pena, que funciona, tentando manter um domingo. Mas se vocês fizerem isso daqui toda semana, bem organizadinho, vocês não vão ter dificuldade, tá? Então a ideia seria que vocês distribuíssem, deixa eu botar assim, ó, o conteúdo de vocês dessa forma. Olha só o que eu coloco no final aqui, ó. Eu botei 1 hora, das 8 às 9, por exemplo. Não precisa ser nessa distribuição. O horário tampouco importa. Eu botei 1 hora para tu ir para o caderno de erros. E olha que interessante, são 60 minutos. Se tu fizesse, digamos que tu leve 10 minutos por questão, o que já é difícil acontecer. Mas digamos que tu leve 10 minutos, tu vai fazer 6 já. E se tu fizer 6 todos os dias aqui, ó, eu botei 5 dias de caderno de erros. Só aqui tu já revisou 30 questões da tua semana. E vocês vão ver uma coisa, no primeiro preenchimento da primeira semana, o caderno de erros vai estar lotado já. Vai ter tipo para lá de 50, galera, não tô brincando. Porque vocês têm muitas aulas, muitas disciplinas. Então vai ter muitas questões, é natural. Então, vocês vão ver que se vocês não organizarem um horário semanal, vocês nunca mais vão fazer isso. Agora, se tiver 1 hora por semana, por dia, toda semana, tu vai conseguir fazer. Botei aqui, ó, uma coisa importante para tu fazer que às vezes tu não faz, que é estudar repertório antes de fazer a tua redação. Os professores de redação me odeiam agora. Não sei, mentira, não sei o que eles falam. Mas o negócio é o seguinte, acompanhando, falando aqui agora, não posso ter muita propriedade para falar, mas acompanhando mais 300 estudantes, o que eu vi foi estudantes que estudavam repertório antes de fazer a redação, não necessariamente fazendo repertório sobre o tema que eles iam estudar, mas estudando repertório, conseguiram tirar notas maiores depois que eles faziam a redação. Então, ó, galera, um horário só para tu estudar repertório. Eu coloquei aqui, ó, 2 horários coringas para tu otimizar o teu estudo também, podendo mudar ele ali. Ah, senhor, eu não faço aula aqui. Ah, senhor, aqui eu não tenho aula. Ah, senhor, eu faço grupo, né? Daí assim, eu faço grupo e aí, como eu tenho aula ali, eu não vejo essa aqui, ó. Então, tu vai jogando os teus horários ali, tu vai te facilitando, tu vai vendo aquilo que é mais confortável. Outro ponto. Minha sugestão é que se tu te monitore para ver quando que é o teu pico de estudo.
Ah, meu pico de estudo é no início da semana, então lá vai estar os teus focos, tá? Então, um cronograma aí, mantendo do simulado, todo sábado. Olha que novidade. Tô pedindo para vocês corrigirem o simulado. Botei 3 horários coringa agora. Botei um no sábado também. Então, 3 horários coringa, mais um horário de correção de simulado de tarde. Olha só, para olhar para o teu simulado, para ler as correções, para entender o que está acontecendo, para botar essas questões no caderno de erro. Ah, então, se tu quiser, é um cronograma. Esse aí é o cronograma que vai fazer você aprovar. Ela. Não sei se é o cronograma que vai fazer você aprovado em medicina, mas é um cronograma de um aprovado em medicina. Se tu aplicar isso daqui e tu conseguir te monitorar, vai te ajudar. Tá? Aqui é um cronograma que eu passo para o pessoal do extensivo. Então, quem quiser aí tirar os prints, ó. Mas eu vou mandar esse material lá no time PH. Então, se tu não tá no time PH, entra no time PH agora, que eu vou postar esse material com as anotações lá. Entenderam isso aqui? Alguns de vocês, né, Mari? Alguns de vocês, né, Lu, Carol, Nicolas, todo mundo, vocês já fazem isso comigo. Né? Então, vocês, mais ou menos, vocês já ouviram muito falar disso daqui sobre revisão. Então, agora, para o pessoal que nunca viu, essa aqui é o cronograma que eu passo para os meus estudantes, cara. Tá? Então, assim, ó, tu quer falar, Carol? Não, né? Oi, prof. Oi, tá me ouvindo? Eu só queria dar um relato, uma experiência. Ano passado, eu não fiz teu grupo, né? Fiz um outro grupo de química. E eu fazia o Anki para todas as disciplinas, né? E aí eu entrei naquelas de que tudo era importante. E daí chega um momento que tu não dá conta do Anki. Tu vira um escravo do Anki, né? E esse caderno de erros digital que eu consegui fazer, porque todos os livros que eu tenho digitais, então eu recorto ali a questão, fica tudo muito simples e muito dinâmico. A revisão que eu faço, por exemplo, se eu erro mais de uma vez aquela mesma questão, eu pego na revisão de 21 ou de 30 dias e faço um aprofundamento da pesquisa sobre aquele assunto e boto embaixo da questão daí. Aí eu faço, vou lá... O estudo dela ali para poder te orientar, isso? Uma revisão geral mais aprofundada do que eu tive em aula, para que alguma coisa está passando ali que eu estou errando ela novamente. Isso que eu queria deixar de contribuição para o pessoal. Zerou o game aí, ó. Ela zerou o game. A Carol tá com a senha do Google, porque isso daí, vou te dizer que é um das melhores formas de se controlar. De controlar porque o seu. A gente tem a ilusão do Anki que, tá ali a mão no celular, eu posso revisar toda hora, ali qualquer 5, 10 minutinhos eu tô olhando questões, mas para fazer ele é demorado. E aí tu te torna escravo do Anki, né? Eu concordo. Isso aí mesmo. Muito bom. Obrigado pelo relato, Carol. Muito, muito bom mesmo saber disso. Viu aí, galera? A galera faz, entendeu? E dá certo em algum momento. Então, eu fico feliz de saber que vocês conseguem fazer isso e acho que se controlar, se monitorar e se conhecer é o melhor passo desse processo todo. Vocês vão ver. Então, assim, ó, já para nos encaminhar, chegamos às 8 horas, passa muito rápido o que eu falei. Então, já para nos encaminhar algumas coisas importantes. O que fazer em relação aos conteúdos de química? Eu separei aqui, então, quais são os conteúdos mais cobrados de química em química geral, por exemplo, que são cálculos estequiométricos, separação de misturas, funções inorgânicas, questões de reação de oxirredução e as interações intermoleculares. Então, se vocês chegarem no final do ano com esses conteúdos aqui, tenho certeza que já as 5 primeiras questões de física e de química vocês vão conseguir fazer, tanto da URGS, não é nem já é mais distribuído, mas já sei que vocês vão conseguir fazer questões. Essas aqui são tanto da URGS quanto da ENEM, tá? Porque isso aqui eu fiz uma análise que cruzava os dados das duas, então estudando isso daqui vocês vão estar com a base muito montada. Então, de química geral, estequiometria, separação de misturas, inorgânica. Já na fisicoquímica, vem coisas que vocês não gostam muito, tipo eletroquímica, termo, que é os ΔH, aqui é os ΔH, radioatividade, na parte das emissões, na parte da fissão, soluções, na parte da titulometria, titulação, cálculo de concentração, cálculo de densidade. A que vocês mais odeiam, deslocamento de equilíbrio.
cinética. Eu fiz majoritariamente do Enem. O que eu fiz é que eu cruzei com as da URGS também. Mas eu posso fazer com as das paulistas para vocês. Vou fazer e vou lançar lá no grupo. Pode ser? Qual paulista que eu faço aí? Eu faço com a FUVEST? Isso? Pede aí que eu faço lá. Pode deixar. Faço e lanço lá no grupo para vocês. Eu faço. Deixem para mim aí as universidades que eu boto os dados para vocês lá. Tá? De química orgânica, mas pode ter certeza que isso se repete na FUVEST, juro para ti, juro para ti. O que fazer em relação, então, à orgânica? A grande temida reações orgânicas, temidíssima, as funções, cadeias, polímeros, isomeria espacial, não é muito cobrada a isomeria plana, só caíram um pouco, 3 ou 4 questões de isomeria plana no Enem. Então, a ideia aqui é vocês, sabendo reações orgânicas, naturalmente vocês vão saber o resto, tá? Mas são esses conteúdos aqui com destaque sempre para o primeiro que eu coloco. O primeiro que eu coloco é o mais cobrado de todos, tá? Tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui. Só o que vocês não gostam, né? Estequiometria, pilhas e reações orgânicas. Não podia ser pior, né? Sim, justamente porque é o mais chato lá do terceiro ano, né? Bom, dito isso, olha só. Eu separei aqui para vocês, ó. Isso daqui vem de uma análise que eu tenho feito, principalmente para montar os meus simulados. Agora eu vou abrir aqui um segredo para a galera do Sensi. As questões que eu monto, as questões inéditas que a gente monta, todo simulado que eu faço, são questões novas e não são questões do Enem antigas, nem questões remodeladas. Elas são questões realmente novas. E aí, o que eu fiz? Ao longo das férias, eu precisei fazer uma tabela de palavras, tipo de mnemônicos, assim, que a gente chama, ou de pequenas expressões, que faziam com que eu pudesse identificar que uma questão era de cada coisa. E eu coloco essas questões, essas palavras, dentro dos simulados. Vocês vão ver que as questões de equilíbrio, elas têm exatamente... Aí vai aparecer, ó, quando for falar de pH, vai fazer de chuva ácida, normalmente fala de solo. Por quê? Porque quando eu fiz essa captura lá nas provas anteriores do Enem, eu capturei as palavras em base de todas as questões, eu descobri que dava para botar questões, fazer os meus simulados em cima dessas palavras. Então, por exemplo, para pH, que é o conteúdo de equilíbrio iônico, né? Equilíbrio ácido-base. Chuva ácida, sangue, tampão, água, solo, controle, remediação. Se for falar de rendimento, se falar ali, ó, rendimento, estequiometria é certo. Então, assim, ó, são palavras aqui, ó, que elas aparecem lá no Enem e, enfim, são palavras aqui na esquerda que aparecem lá no Enem e remetem àqueles conteúdos, tá? Então, eu vou sim passar isso aqui para vocês, tá? Eu já fiz isso aqui, eu já deixei ali. Primeiro eu mandei isso sem as informações. Depois agora eu vou mandar com as anotações para vocês. Então, assim, galera, eu separei, obviamente eu não vou ficar lendo aqui, não precisa ficar lendo, eu separei em mais, eu tenho isso aqui num arquivo gigantesco, mas para que vocês possam receber isso aqui, eu gostaria que vocês receberem a tabela gigantesca para eu liberar lá no grupo, eu gostaria que vocês botassem a história e me marcassem lá, tá? Para me ajudar numa divulgação. Se vocês me ajudarem, se eu tiver um bom engajamento lá no Stories, aí eu libero essas palavras aqui para vocês, um grande docs lá no time PH, para vocês darem um Ctrl F e perguntar se conteúdo tal. E aí vocês vão ver a tabela que tem lá, as várias palavras que eu extraí das múltiplas questões, tá? Então, e outra, se vocês quiserem saber mais de todas essas coisas que eu passo aqui para vocês, eu tenho lá o meu perfil, muitos de vocês já me seguem. Eu tenho também este botãozinho aqui no nosso PDF para, caso vocês tenham interesse em algum curso meu, alguma coisa que vocês queiram. Se vocês quiserem saber mais, lá eu boto muito material e lá tem o time PH, que é onde eu vou começar a colocar cada vez mais conteúdo. Eu também abri um canal no YouTube para poder botar as resoluções ao vivo. Então, galera, eu estou muito engajado esse ano em orientar vocês e passar vocês, de fato, nos vestibulares que vocês querem. Então, tem canais aqui, tem o time PH, tem o YouTube, tem os vídeos que eu estou postando. E se vocês precisarem... Ai, Soraya, tá muito difícil.
Eu não consigo com os vídeos extra, eu não consigo com o teu canal do YouTube, eu precisava de alguma coisa. Então eu vou te dar mais um presente, então eu vou te dar 3 presentes. Se tu tem algum problema, por exemplo, assim, eu acho que com o teu canal sozinho, ou com os teus vídeos, ou com a aula do meu cursinho não funciona, tu pode aplicar esse cupom aqui, ó, que é o cupom Primeiro Evento, em qualquer um dos meus cursos. Todos eles vão estar ali, ó, eu vou botar eles a partir de amanhã. Então, esses cupons vão estar ativos do dia 26/4 até o dia 30/5, tá? Então, aqui, ó, do dia 26/4 a 30/5, porque dá tempo de tu ver se tu vai ter realmente uma dificuldade. Eu não tô aqui para te vender um curso, porque eu não preciso disso, entendeu? Realmente, eu vendo cursos na internet, mas eu vendo cursos de outra forma, que não é aqui numa live. A ideia é, caso tu sofra, tenho essa possibilidade aqui também, eu dei 25% de desconto em qualquer curso meu que tiver ali naquele link, tá? Então, é só, no pior dos casos, eu tô aqui para te ajudar, inclusive, dentro das nossas aulas, tá? E eu queria, inclusive, agradecer muito vocês, tá? Pela presença de vocês aqui. Eu espero que eu tenha conseguido orientar vocês de alguma forma, ou abrir os olhos de vocês para algumas coisas. Trazendo o relato da Carol aqui, eu fiquei muito feliz de saber que as coisas realmente acontecem dessa forma. E eu me coloco à disposição, tanto no time PH, quanto para vocês me chamarem, para eu poder orientar vocês de fato. Tá? Esse ano eu trabalho justamente só com o que eu quero, então eu estou aqui para acompanhar vocês. E esse foi só o nosso primeiro evento. Esse é um evento de organização. E os nossos próximos eventos, eles vão ter o Estequiometria com a Mari, tem os nossos aulões abertos, tem os nossos pré-provas abertos. Então, assim, contem comigo, tá? Porque eu estou aqui. E agradeço muito a presença, muito obrigado por toda a presença, por toda essa galera, 57 estudantes às 19 horas do sábado. Eu não vou esquecer de vocês ainda, eu vou baixar um relatório com os nomezinhos, só para saber quem são os louquinhos que estavam aqui, tá bom? Então, assim, ó, muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou mandar esses materiais. Feliz demais de poder orientar vocês. Não façam nada que eu não faria. E um grande beijo. Tchau, tchau, meu povo. Deixa eu só parar a gravação e responder mais um.